Olá, tudo bem? Eu sou Kessia e com este vídeo nós vamos começar a discutir contabilidade de custos. Bem, mas o que é a contabilidade de custos? É um segmento da contabilidade gerencial que se volta à mensuração dos gastos ocorridos na produção de bens ou serviços. Então, na contabilidade de custos, existe um esforço, a adoção de metodologias para a gente descobrir qual o custo na produção de determinado bem ou quanto custou prestar determinado serviço. E ele é fundamental para nós conseguirmos mensurar se a empresa teve lucro ou prejuízo. Ora, porque se a empresa que você trabalha, ela tem determinado fim, a contabilidade de custos vai medir quanto foi gasto, quanto foi consumido para você chegar ao objetivo final da sua empresa. Então, se você tem como objetivo fazer canetas, quanto é que custa a tua caneta? E se você compara o custo de produção da tua caneta por quanto ela foi vendida, aí você vai conseguir se aproximar da mensuração do lucro. E vale a gente chamar a atenção que a contabilidade de custos está dentro da contabilidade gerencial, que é um ramo, uma área da contabilidade voltada à tomada de decisão, a gerar informações para a tomada de decisão, tá bom? Então, continuando, nós vamos definir o que são custos. Custos são nada mais, nada menos do que o que nós gastamos, o que nós consumimos para produzir determinado bem ou prestar determinado serviço, tá? Então, a gente pode definir também como tudo aquilo que consumimos ou que usamos para a produção do bem ou para a prestação do serviço, tudo o que foi necessário. Seja matéria-prima, seja mão de obra, seja demais insumos, tudo que a gente usou para produzir determinado bem ou prestar o serviço, tá? Então, nós podemos dizer que para ser considerado custo, tem que ser consumido ou gasto dentro da produção, tá? Dentro da produção do bem ou da prestação do serviço. Pensa que o custo ele está no processo produtivo e vale chamar a atenção que quando a gente tem o consumo de mercadorias para a produção, pode ser que o bem não tenha saído ainda da tua empresa. Por exemplo, você está fazendo um prato, você está fazendo um bolo, você usou trigo, você usou leite, os ingredientes em geral, e você transformou esses ingredientes num produto que sequer saiu da sua empresa ainda, ele está lá. Mas quando o consumo ocorre fora do processo produtivo, a gente não chama de custo, a gente chama de despesa. Por exemplo, contabilidade. A contabilidade dentro de um hotel, ela não é custo, ela é uma despesa, porque ela ocorre fora do processo produtivo do hotel, ela ocorre na administração da empresa. Outros exemplos são o departamento de marketing, custos com finanças, custos com logística, custos com recursos humanos e assim vai. Então, é interessante que vocês tenham na cabeça, visualizem que o custo ocorre no processo produtivo, seja do bem, seja do serviço. E todo o arcabouço da empresa para dar suporte à produção, como marketing, finanças, logística, recursos humanos, departamento jurídico, isso é despesa, porque nós não precisamos dessa pessoa ou desses departamentos para a produção em si, a produção direta. Claro que são necessários para manter a empresa, para gerenciar a empresa, mas na produção em si, nós não utilizamos o marketing, não utilizamos finanças nem logística, a não ser que sejam empresas voltadas para este fim, tá bom? E aqui eu trouxe uma imagem de hotel, tá? Mas se você não está vendo os slides, dá para perceber também que eu vou falar. Então, dentro do hotel, vocês têm vários setores. Você tem a recepção,
você tem a portaria, você tem os serviços de arrumação, a camareira, e tudo isso é custo. Mas o pessoal que fica lá na administração, que fica lá na folha de pagamento, eles são despesas, tá? Então, o que envolve a prestação pura de serviços hoteleiros, o que está no teu hotel, ele é custo, tá? Obviamente, de hotel para hotel, nós vamos ter diferentes custos. Existem hotéis que têm um restaurante, existem hotéis que dentro da diária oferta o café da manhã. Então, o café da manhã vai estar dentro do custo do hotel, tá bom? Então, vamos perceber, você já começa a refletir os segmentos, os setores do hotel para a gente entender quais são os custos de cada um deles. E aí, eu trago para vocês alguns exemplos de custos em si, que nós podemos usar, como a matéria-prima no uso de pratos, no uso de doces, da confecção, né, da produção de doces, a mão de obra da recepcionista, a mão de obra da cozinheira, a mão de obra da camareira, a depreciação, que é o consumo dos bens duradouros, como a depreciação do ar-condicionado, a depreciação das camas, dos colchões, dos móveis como um todo. A água que é usada dentro da produção, da prestação do serviço do hotel. Já a água lá da administração é uma despesa. Os EPIs também utilizados, a energia elétrica consumida, o material de limpeza, tudo o que nós utilizamos dentro do hotel, da prestação do serviço hoteleiro, tá? E onde é que nós encontramos os valores desses custos? Bem, nós encontramos o valor da matéria-prima na nota fiscal ou no recibo, assim como o material de limpeza que você compra, outros insumos, os EPIs, são os valores de compra. Já a energia elétrica e água você encontra na conta de água, na conta de energia. A depreciação você vai encontrar pegando o valor do bem e dividindo pelo tempo de vida útil, ou para bens que possuem valor residual, o valor do bem menos o valor residual dividido pelo tempo de vida útil, tá? Se você tem dúvidas sobre depreciação, é bom você dar uma revisada em conteúdos específicos dele, tá? Mas olha, vale chamar a atenção que eu dizer a você onde você pode encontrar os valores desse custo, não significa que você vai pegar aquele valor cheio e vai jogar no teu produto ou no teu serviço. Para isso, para a gente pegar o valor e para a gente distribuir ao produto ou serviço, nós utilizamos métodos de custeio, que também é assunto dessa disciplina. E os métodos de custeio são metodologias que nós adotamos para a distribuição dos custos aos produtos, tá? Por exemplo, energia elétrica. A gente utiliza energia elétrica tanto no hotel, né, em si, como na administração. Como é que a gente vai fazer com essa conta de energia? Quais são as técnicas que nós vamos utilizar para isso? E a mão de obra? Nós temos uma camareira que trabalha em tipos diferentes de unidades habitacionais. Como é que a gente vai fazer a distribuição dessa mão de obra? O como fazer são as metodologias. E para essa disciplina, a gente vai utilizar o custeio por absorção e o custeio variável, tá bom? Bem, é isso que a gente vai ver nesse primeiro momento e logo depois a gente vai entender os tipos de custo e esses métodos, essas metodologias de custeio. A gente se encontra depois. Um abraço!